Graça e paz. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, as nossas Bíblias, no primeiro livro da Bíblia, capítulo 34. Lembrando aí aos jovens, que próximo sábado, dia 4, vai haver aqui uma palestra para os jovens. É Janeide, né? Vai estar pregando, a irmã Janeide vai estar pregando. Vai falar sobre feminilidade e masculinidade bíblica. Em outras palavras, como um bom nordestino, o que é ser homem e ser mulher segundo a Bíblia. Pronto, é o que vai ser falado aqui no próximo sábado, tá bom? Então, traga os jovens aí, traga um convidado, esteja aqui presente. Com certeza Deus tem uma palavra ao seu coração. Amém? Gênesis 34, você achou? Vai ficar com sua Bíbliazinha aberta, por gentileza. Na realidade, a gente vai começar no 33, a partir do verso 17. E eu vou até o verso 4, inicialmente, de Gênesis 34. A palavra de Deus diz assim: E Jacó foi para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso, o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, Jacó chegou, são e salvo, à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. 34:1. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: Consiga-me esta jovem para que seja minha esposa. Fique com sua Bíblia aberta aí, por gentileza. Vamos fazer uma breve oração. Pai, aqui está a tua palavra. A nossa oração é que nessa noite, pela tua infinita graça e ao mesmo tempo pela tua infinita misericórdia, tu fale ao nosso coração através desse texto. Faz isso, meu Deus, para o louvor da tua glória. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sei que, ao você se deparar com esse texto, é responsabilidade do pregador lhe contextualizar. Eu tenho essa obrigação, porque pregação é lógica em fogo e não desabafo em púlpito. E nós temos que contextualizar você, para você saber o que é que eu vou falar nessa noite. Então vamos um pouquinho de história rapidamente. Interessante, irmãos, que quando Jacó fugia de seu irmão Esaú, ele fez um voto a Deus lá em Betel. Está lá no capítulo 28 do livro de Gênesis, do verso 20 ao verso 22. Ele disse o seguinte: Senhor, se tu me levares até lá, até Labão, até para onde eu vou, Padã-Arã, e me trouxesse, e lá me manter de pão, e me manter de vestes, e me trouxer de volta a esse lugar, eu prometo a ti, Senhor, que nesse lugar eu vou erigir um altar para te adorar. Passaram-se 20 anos, e Jacó está fazendo a viagem de volta. Ele está saindo do jugo do seu sogro Labão, e está retornando para Betel, para lá levantar um altar. É esse mais ou menos aqui o contexto. Interessante, nessa viagem, ele para nessa região que a Bíblia chama de Sucote, e Siquém. E ele se instala naquele lugar. Guarde essa informação. Eu gostaria de, primeiramente, você ir para o verso de número 1, e nós vamos reler. Diz assim o texto sagrado: Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do Eteu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: Consiga-me esta jovem para que seja minha esposa. Eu vou falar sobre o seguinte tema nessa noite. Eu sei que o culto não é de família, é próxima terça. Mas eu resolvi dar um tema a esse sermão dessa noite. Quando a tragédia começa na família. E o verso 1 aqui, eu chamo a sua atenção para ele,
E eu tenho um primeiro ponto a destacar aqui nessa noite. Desobediência gera descuido. Quando nós estamos em desobediência ao que Deus determinou para nós, lembre-se que Jacó tinha que voltar de Padã-Arã e ir para Betel, e de lá para Hermon visitar o pai dele, que ainda vivia, Isaac. E ele simplesmente chega na fronteira de Canaã e faz o quê? Compra um campo, faz casas, faz um curral para o gado e se instala ali. Ele desobedece. E o primeiro ponto é esse: desobediência gera descuido. E por que eu digo isso? Porque a filha de Jacó, Diná, sai da tenda da sua mãe para ver como era que vivia as filhas da terra. O que é digno de nota aqui? Essa menina, ela é jovem. Essa menina, ela é ingênua, contudo, extremamente curiosa. Enquanto seus irmãos estavam cuidando de ovelhas, ela sai da tenda da mãe e vai ver como viviam os pagãos. E o que me chama a atenção aqui, que ela se comporta como filho pródigo. Ela é atraída pela curiosidade, pela pulsação que vibra dentro do seu coração. Alguma coisa chamava a atenção daquela mulher, daquela jovem, perdão. Interessante, irmãos, ela era diferente da sua avó Rebeca. Ela era diferente da sua tia Raquel, porque ambas eram pastoras de ovelhas. Saíam de casa para pastorear ovelhas, para se envolver com as coisas do pai, do marido, mas ela não. Ela saiu de casa para observar como vivia, qual a cosmovisão das mulheres pagãs de Siquém. Como é que esse povo vive? Eu gostaria de conhecer, eu gostaria de ter uma experiência conforme esse povo vive. E ela sai exatamente para isso. E o que ela vai descobrir? Ela vai descobrir o óbvio. Ela vai descobrir o óbvio. E o que, pastor? Que os cananeus, esse povo aqui, eles tinham outros valores. Que os cananeus, eles regiam-se por outros padrões morais. Ela vai descobrir que aquele povo que ela tinha tanta curiosidade, não tinha a mesma fé que ela, nem tinha a mesma fé que seus pais. Ela vai descobrir isso. Infelizmente, Diná, como muitos dos nossos jovens, como muitos de nós que estamos aqui, infelizmente, ela sente-se atraída por uma sociedade que não subscreve os mesmos princípios de sua família. Infelizmente, ela sente-se atraída por uma sociedade sem Deus. Começa a atrair essa moça. E o que me chama a atenção aqui, quanto mais Jacó se estabelecia naquela terra, quanto mais Jacó fixava as suas tendas em Sucote e em Siquém, mais Sucote e Siquém, entenda-se, o mundo, lançava seus tentáculos dentro da casa de Jacó. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Há cerca de 10 dias atrás eu passava numa instituição ali de ensino. E uma coisa me chamava a atenção, a reunião de 100 jovens, mais ou menos. Todos estudantes, creio eu. E eles cantavam uma música que eu não conseguia entender. E no meio dessa turma tinha uma pessoa chamada Fátima. Por quê? Porque eles gritavam em alto e bem som, Fátima, 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 e batia palmas, e aquilo me chamou a atenção. E eu me virei para ver o que estava acontecendo, o que era que estava acontecendo. Eles pegavam um funil com uma espécie de mangueira, colocaram na boca de Fátima, e começaram a botar uma espécie, não sei se vodka, não sei se aguardente, e aquela menina tomou praticamente todo aquele litro. E eu fiquei pensando, meu Deus, onde os pais dessa menina estão agora? O que é que eles... Talvez eles estejam pensando, minha filha está na escola, minha filha está estudando, e olha onde aquela menina estava. Eu não estou dizendo que ela era cristã, mas ela estava simplesmente conhecendo os valores de uma sociedade sem Deus. Ela estava sendo aplaudida por fazer parte daqueles valores. É o exemplo típico aqui de Diná. Diná estava passando por isso. Quanto mais o pai de Diná, quanto mais a mãe de Diná fixava sua vida em Siquém, em Sucote, mais os tentáculos do mundo entravam naquela tenda. Deixa eu lhe fazer uma observação aqui nessa noite.
quando nós desobedecemos ao Senhor, normalmente, nossos entes queridos sofrem. Quando nós desobedecemos ao Senhor, nós colocamos a nossa família em perigo. Nós colocamos nossos pais em perigo. Nós colocamos nossos filhos em perigo. Eu tenho N exemplos para dizer aqui a vocês. Por exemplo, a família de Ló. Eu poderia citar aqui também a família de Elimeleque e Noemi, que abandonaram Belém e foram para onde? Foram morar em Moabe. Nós temos vários exemplos bíblicos. Mas eu chamo a sua atenção agora para o verso 2 até o verso de número 4. Por gentileza, vamos reler. Primeiro ponto, a desobediência ela gera descuido. Segundo ponto, verso 2 ao verso 4, a desobediência gera desonra. Olhe bem. Quem a viu foi Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: consiga-me essa jovem para que seja minha esposa. Segundo ponto, vou repetir. A desobediência, ela gera desonra. Percebam nos versos que nós acabamos de ler, a maldade de Siquém. Ele viu aquela moça. A Bíblia diz que ele a tomou, ele a possuiu e ele a humilhou. Isso aqui é muito claro no texto. O que o texto nos diz? Que essa moça ela foi tomada como presa. Essa moça ela foi tomada à força. Ela não quis aquilo, mas ela foi obrigada a fazer aquilo. Isso nos chama muito a atenção. Por quê, irmãos? Porque nós vivemos num mundo assim. Nós vivemos num mundo caído. Nós estamos inseridos como no meio de lobos. Essa é a grande realidade. E o que é que aconteceu aqui? Um estupro. E o estupro, ele é um pecado hediondo. O estupro, ele é, irmãos, uma violência ao mais sagrado direito do ser humano. O direito de compartilhar sua intimidade voluntariamente com a pessoa certa, na hora certa, no tempo de Deus. E Diná foi estuprada. Por 3 vezes nesse capítulo aqui, a palavra violada ou desonrada aparece nessa passagem. Aqui no verso 5, no verso 13 e no verso 17, para descrever a perversidade de Siquém, o qual impôs não só Diná, mas a família de Diná também. Ele desonrou a família de Diná. Ele desonrou a família de Jacó. Ele violou aquela família. Isso é muito sério. Por quê? Porque aquela jovem ela foi sequestrada. Ela foi desonrada, tanto moral como socialmente. Ela foi violentada. Violentada em quê, pastor? Porque a sexualidade humana, ela não pode ser submetida a nenhuma forma de violência. Olha o verso 3 e 4, vamos reler, vamos observar ele, 3 e 4. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: consiga-me essa jovem, para que seja minha esposa. Se você é um leitor, digamos assim, apressado, atabalhoado, você quando chega aqui no verso 3 e no verso 4, você diz: mas pastor, a Bíblia está dizendo que ele amou. Aquele homem amou Diná. Aquele cananeu estava louco por ela. E eu digo a você que não. Porque paixão é diferente de amor. Pelo menos a minha Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor não se conduz inconvenientemente. A minha Bíblia diz que o amor não se alegra com a injustiça. E o que era que estava sendo feito aqui? Como era que ele estava se comportando aqui? A paixão, sim, essa é doentia, essa é egoísta, essa é possessiva. Eu acho que você concorda comigo, que violentar, e como vai estar lá no verso 26, manter essa menina em cativeiro, é uma forma muito estranha de demonstrar amor. É ou não é? Claro que sim. Então ele não a amava. Ele apenas queria possuí-la. Ele apenas tinha atração por ela. Esse aqui é o fato. Olhe para o verso 3, parte A, o que diz, olhe.
Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem. Vamos parar aqui um pouquinho. Principalmente aos jovens que estão aqui nessa noite. O que eu vou dizer aqui? Relacionamento sexual entre um casal, só no âmbito do casamento. Nem antes dele, nem fora dele. E eu tenho um conselho a dizer aqui a você que está namorando ou vai namorar. Quem se apaixona não espera. Quem ama, espera. Essa é a realidade aqui nesse texto. A realidade crua, a realidade muito clara aqui nesse texto. Mas outra coisa eu gostaria de observar. No mesmo verso 3, a parte B, diz o seguinte, olha. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e o quê? E lhe falou ao coração. Eu fiquei me perguntando, como alguém que ama desgraça a vida do outro? Eu tenho dificuldade de entender isso. Alguém que jura lhe amar, alguém que faz juras de amor a você, não só de um cartório, até aos pés de um padre ou de um pastor, e de repente desgraça a sua vida. Que amor é esse? Que amor é esse desse homem? Primeiro ele a violenta, depois tenta acalmar a alma daquela jovem. Para mim, isso aqui sabe o que é? Consolo raso. Não tem explicação. Não é amor, é possessão, é outra coisa. Mas há uma quarta coisa que eu gostaria de dizer nessa noite. Que muitas vezes a desobediência nos leva à desonra. Olha o verso número 4. Então Siquém disse a seu pai Amor: consiga-me essa jovem, para que seja minha esposa. O que é que fica claro aqui? Ele via aquela mulher, Diná, que devia ser linda. Ele via aquela mulher como uma mercadoria. Ele achava que podia abusar a hora que quisesse, pegá-la a hora que quisesse, e depois pagar um preço, e tudo estava resolvido. Ele achava que pessoas são coisas que podem ser compradas. E essa história, irmãos, é muito triste. Você imagine um pai tendo esse relato da sua filha. Mas é interessante, a desobediência ela gera desonra, a desobediência ela gera descuido, mas a desobediência também ela gera, sabe o quê? Dissimulação. A desobediência ela gera fingimento. Não foi comigo, não é comigo, não está acontecendo nada. Vamos ver isso? É um texto um pouco longo, mas eu vou tentar ser o máximo objetivo. Do 5 ao 24, nós vamos ler por parte. Eu chamo a sua atenção, em primeiro lugar, para o verso 5 até o verso 8. Olha o que a Bíblia diz. Verso 5. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido, olha como a Bíblia coloca, desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado, por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados por Siquém, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Do 5 ao 24, nós vamos reler mais, até o 24. Desobediência gera dissimulação. O que me chama a atenção? Jacó toma conhecimento de que alguém, irmãos, tinha desgraçado a vida da filha dele, tinha desonrado, tinha acabado com aquela jovem, emocionalmente falando. E Jacó faz o quê? Nada. Jacó se cala. Jacó coloca panos quentes na situação, porque quando nós estamos em desobediência, meus irmãos, nós ficamos em silêncio profundo diante do pecado, nós toleramos. Quando nós estamos em desobediência, nós não demonstramos revolta com o erro, a gente é coberta. Quando nós estamos em desobediência, meus amados irmãos, nós não sentimos tristeza pelo pecado, a gente prefere omitir. Não é comigo, não fui eu, não é culpa minha, não foi com minha filha, não tem nada a ver, está tudo bem, está tudo tranquilo. Afinal de contas, lembre-se disso, eu fiz um altar aqui,
continua o mesmo religioso. Jacó pensava assim. Verso 6 e verso 7. Ao contrário de Jacó, verso 6 e verso 7. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Ao contrário do pai, os irmãos ficaram irados, ficaram loucos, ficaram revoltados, coisa que Jacó, de forma santa, porque existe uma ira santa contra o erro, deveria ter ficado, mas não ficou. Verso 5 ao verso 8. Qual é a pergunta que eu gostaria que você me respondesse? Ou respondesse a você mesmo? A pergunta que tem que ser feita não é porque Diná saiu. A pergunta que nós temos para fazer um texto como esse, não é porque Diná saiu daquela tenda para olhar, espiar, tentar ver, tentar conhecer como viviam os pagãos. A pergunta a ser feita não é essa. A pergunta a ser feita a nós nessa noite é a seguinte: onde estava Jacó? Onde estava Lia, a mãe dela, quando Diná, curiosamente, foi tentar conhecer o estilo de vida daqueles cananeus? Pais e mães que estão aqui nessa noite, eu gostaria de dizer algo muito sério aqui para você. A conversão dos seus filhos, do seu cônjuge, dá sinais. Mas o outro lado também é verdade. A desobediência é mostrada. A rebeldia dos nossos filhos, ela é demonstrada debaixo do nosso teto. Não faça vista grossa. Esse texto aqui é muito claro. Vocês não conhecem, mas eu tenho um amigo que há 20 anos, ele é casado, e há 20 anos, no domingo pela manhã, ele se encontra com uma crente para ir para um motel. Ela diz ao pai e à mãe que vai para a EBD. Há 20 anos, Bíblia na mão, pai, mãe, vou para a EBD. Vai não, vai para o motel com meu colega. Pregar para esse homem é um desafio, porque ele me diz, olha, a pergunta a ser feita a esses pais é onde eles estão. Talvez terceirizaram a criação dos filhos. Talvez disseram que era responsabilidade dos avós. Talvez dissesse que a responsabilidade era do pastor, de mostrar o plano de salvação para os filhos. Talvez dissesse que a responsabilidade era da escolinha dominical em primeiro lugar. E não é. Você que é cristão e está aqui nessa noite, a responsabilidade de discipular seus filhos é sua. Em primeiro lugar. Aonde estava Jacó? Aonde estava Lia? Eles estavam fazendo o quê? Essa é a pergunta a ser feita, e não porque Diná saiu. Verso 8 até o verso 12. Olha o que o texto nos diz. Verso 8 ao 12. Isso é a cara de... Irmão, essa mensagem é contemporânea demais. Olha o verso 8. Mas Amor falou com eles, dizendo... O pai de Siquém, né? Meu filho Siquém está profundamente apaixonada pela filha de vocês. Eu peço que ela lhe seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes. Deem as filhas de vocês para nós e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio. A terra estará ao seu dispor. Morem nela, negociem, adquira propriedade. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, olha bem, que eu obtenha este favor diante de vocês, e lhe dareis o que me pedirem. Aumentem muito o dote do casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Dei-me, porém, a moça por esposa. O que é que eu vejo aqui nesse verso 8 até o verso 12? Há aqui uma espécie de embrião acerca do que é igreja e do que é mundo.
Igreja não se mistura com o mundo. É água e óleo. Isso aqui fica muito claro aqui nesse texto. Mas o que também me chama a atenção aqui, todos nós que estamos aqui, sem exceção, temos a nossa área fraca. O seu calcanhar de Aquiles, aquilo que, me desculpe o termo chula, aquilo que o diabo vai lá, aquela ferida que o diabo vai lá e descasca, e dói, e machuca, e lhe tira do sério, e faz com que você desobedeça. A de Jacó, sabe qual era? Dinheiro. Ele era louco por dinheiro. Ele era apaixonado por mamon. Ele adorava coisas. Ele gostava de ter, ele gostava de possuir. É tanto. Estão lembrados da informação que eu dei a você inicialmente? Vamos reler. 33, do 17 ao 20. Vamos ler, por favor. Olha o que diz o texto. Jacó foi para Sucote. Não era para ele estar lá, irmãos, era para ele ir para Betel. E edificou para si uma casa. Fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chama Sucote. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Qual era a vontade de Deus para Jacó? Que ele continuasse sendo um nômade, um estrangeiro e um peregrino, que ele voltasse para Betel e de lá fosse para Hebrom visitar o pai dele. Isso me chamou muita atenção, mas Jacó deixou de ser nômade. Jacó esqueceu a ordem de ser peregrino e habitou, ele foi morar em Sicote e em Siquém. Jacó firmou residência. O texto é muito claro, ele comprou uma propriedade, ele fez uma casa para ele construiu currais para o seu gado. E você me perguntaria, por quê? Porque igual a Ló, Jacó olhou aquela terra e disse, é boa demais para enricar. Sustenta meus rebanhos, eu vou ter mais dinheiro. Filho, eles que se virem, nós vamos nos estabelecer aqui, porque aqui nós temos segurança financeira. O que me chama a atenção aqui, Jacó deixa de obedecer a Deus por vantagens financeiras. E por essa razão, ele, Jacó, expôs a sua família toda ao perigo. Como Ló, que olhou para as campinas do Jordão, ele fez a mesma coisa. Ele disse, aqui é bom demais para se viver. E interessante, o diabo, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, não é informação nova não. O diabo sabe o que você gosta. Aqui esse homem, ele é uma figura do diabo, esse Amor. Veja a proposta dele para Jacó. Permanece aqui por mais tempo. A gente faz casamento misto. As mulheres da gente vão ser mulheres de vocês. As mulheres de vocês vão ser mulheres da gente. Está tudo resolvido. Não só isso. Eu te dou hospitalidade. Pede o que tu quiseres. Escolhe qual é a melhor fazenda. Aonde é que tu queres morar? Qual o melhor terreno para você? Outra coisa, teus negócios vão prosperar. Nós vamos fazer negócio entre si. Você vai obter lucros, você vai ter posses. Jacó, faça o que você quiser. Aí chega o outro, né, Siquém, que é da mesma estirpe do pai, e diz, coloque o valor de sua filha. Vale quanto? Vale quanto? Isso me chamou muito a atenção. Talvez você esteja me dizendo aí, pastor, eu acho que o senhor está sendo muito místico, muito exagerado, vendo o diabo onde ele não está, tá? Eu chamo a sua atenção para o verso 20 e o verso 23 desse texto. Olha o que ele diz. O verso 23, por favor, só o 23, basta. Não é verdade, ele falando com o povo da cidade dele, Amor, depois que ele sai dali. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais dele serão nossos?
Portanto, vamos concordar e eles ficarão morando entre nós. O que estava no coração daquele homem? Ele estava tentando enganar Jacó. Ele estava dizendo a Jacó, fazendo promessas a Jacó, que ele não estava disposto a cumprir. Ele não queria dar gado. Ele não queria dar hospitalidade. Ele queria tomar. Ele sabia que no final ele ia tomar tudo que Jacó tivesse, inclusive a família dele todinha. Acabar com o casamento de Jacó. Acabar com os filhos de Jacó. Ele queria isso. Era a única coisa que ele queria. Quero dizer uma coisa aqui a você. É a única coisa que o diabo quer de você. É a sua alma. É a única coisa que ele quer de nós. É arrancar nossos filhos. É possuí-los por mais tempo. É desgraçar nosso casamento. É colocar por terra nosso testemunho. É a única coisa que ele quer. Tirar a nossa alma. Ele está fazendo isso aqui com Jacó. Qual a aplicação para nós aqui nessa noite? Dessa porção? Em busca, irmãos, de conquista financeira. De um carro melhor. De uma roupa melhor. E como foi dito aqui a gente, não há nada de errado nisso. Você estudar em uma universidade melhor, você ter um carro melhor, desde que isso aqui não esteja no seu coração. Não há nada de errado nisso. Mas qual o problema, pastor? Atrás de coisas, atrás de vantagens financeiras, irmãos, nós temos destruído nosso casamento. Atrás de vantagens, lá em Sucote e Siquém, leia-se mundo, a gente tem perdido nossos filhos. Atrás dessas vantagens, irmãos, a gente já não tem mais tempo para Deus. É ou não é? Qual o ponto aqui? Guarde isso que eu vou lhe dizer. O nosso lar não deve ser apenas onde está o nosso coração. O coração de Jacó estava no lar dele, quando ele queria melhorar financeiramente. Mas o nosso lar, sobretudo, deve ser o lugar onde está o Senhor. Jacó esqueceu disso. Quarto ponto. Desobediência gera vingança. Você quer ver um crente carnal? Quer? Pise no calo dele. A maneira como ele reage, você sabe quem é que está ali. Desobediência, ela gera vingança. Vamos ler? Inicialmente, verso 13 ao 19. Olha o que o texto nos diz. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição, permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Então lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e Siquém, seu filho. Um jovem não tardou em dizer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó, era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim Amor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade e falaram aos homens da cidade. O que nos chama a atenção aqui, esses homens irados. Eu acho que ele deveria ir atrás de justiça, é claro, mas não da maneira como eles foram. E irados, com o coração cheio de ira, eles olham para aqueles homens e dizem o seguinte: vocês estão esquecendo uma coisa, nós somos crentes. Todos nós aqui, os 11, os 10, né? Benjamim vai nascer depois, os 11, aliás. Todos nós aqui, nós somos circuncidados. Existe uma aliança entre nós e meu Pai com Deus. Portanto, nós temos uma proposta a você, já que nós temos temor no coração.
Eu tenho uma proposta para fazer a vocês, já que nós somos crentes. Para que tudo dê certo, circundem-se também. Virem crentes. Se você virar crente, tudo da sua casa virar crente, todo o seu povo virar crente, tudo está certo. Isso me chamou muito a atenção. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós usamos a religião para nos beneficiar. Porque muitas vezes nós procuramos até distorcê-la, desde que de alguma forma isso nos beneficie. Estavam aqui todos se passando por crentes, por alguém que tinha um temor grande ao Deus que eles tinham erigido um altar, por alguém, irmãos, que era extremamente zeloso com o Deus de Israel, e a circuncisão mostrava isso de forma externa. Sabe qual é o problema? O problema é o coração. Esse era o grande problema desse povo. Claro, irmãos, que eles não acreditavam que aquele povo ia se converter porque ia ser circuncidado. Eles estavam usando de astúcia. Essa era a grande realidade. Eles estavam usando da religião em seu próprio fazer, em seu próprio favor. O que é que mais me choca aqui nessa passagem aqui? Os filhos de Jacó, que eram pastores de ovelhas, eles trocaram o cajado pela espada. Eu não sei pastor Euder, eu não sei pastor Jorge, eu não sei pastor Jamerson, eu não sei os demais pastores. Mas eu falo por mim, e aí eu assino embaixo no que eu estou dizendo aqui. A maior frustração, por assim dizer, minha ministerialmente, sabe qual é? É todo dia, praticamente, ou toda semana, pregar e ver que muitos não mudam. Aquela religiosidade por religiosidade. Eu sei que não é uma obra minha, é uma obra do Espírito Santo. Mas, irmão, deixa eu dizer algo aqui a você. Se você é cristão e você vê pessoas dando passos largos para o inferno, e você não se constrange por isso, você não se sente mal por isso, eu questiono sua conversão. Eu questiono sua conversão. Se você fala a plenos pulmões, se você discipula pessoas, se você testemunha dentro de casa, e você não vê mudança nenhuma com aqueles que estão do seu lado por sua causa, por você ser o instrumento, eu não estou dizendo que você é o autor, eu estou dizendo que você é apenas o instrumento, e isso não lhe constrange, eu repito, eu questiono sua conversão. Sabe por quê? Religião sem amor mata. Está aqui. Todos religiosos vão praticar uma chacina, vão adentrar naquele lugar e vão matar todos do sexo masculino, não vão deixar um homem sequer vivo. Quem? Só dois dos filhos dele. Vamos adiantar um pouquinho o texto. Eu vou ler do verso 20 em diante. Acompanhe, por favor. Assim Amor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade e falaram aos homens da cidade. Olha bem, esses homens são pacíficos. Olha como a religião engana, irmão. Em relação a nós, portanto, deixe que more na terra e negocie nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposas e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordaram em morar conosco, tornando-nos um só povo, e se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão mortos? Portanto, vamos concordar e eles ficarão morando entre nós. Verso 24. E todos os que saíam do portão da cidade deram ouvido a Amor e a Siquém, seu filho. E todos os do sexo masculino foram circuncidados. Todos os que saíam pelo portão da cidade. Verso 25. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também a fio de espada Amor e o seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram.
Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Um pontinho aí. O que choca aqui? O que choca aqui, meus irmãos, é que o pecado que eles tantos repudiaram, eles estavam praticando aqui. É bem verdade que apenas dois, Simeão e Levi, foram os assassinos. Mas quando eles terminaram de assassinar todos, os outros filhos de Jacó entraram naquela cidade e sequestraram as pessoas. Fizeram o que Siquém fez com a irmã deles. O que é que eu aprendo aqui? Cuidado, para nós não estarmos no mesmo padrão de vida daquilo que a gente repudia. Cuidado, para nós não estarmos no mesmo estilo de vida que os pagãos levam. Eles estavam fazendo exatamente isso. Eu gostaria de lhe dizer algo aqui para você, repito: religião sem amor mata. Religião sem encanto adultera. Religião sem o tesouro principal, que é Cristo, fala mal dos outros. Religião sem encanto rouba, mente, porque não se encantou. É só religião, é só circuncidado. Que coisa triste, irmãos. E outra coisa terrível: religião sem temor não perdoa. Há muitos anos atrás, eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes, faz anos isso. Em uma pregação dele, ele disse algo que nunca saiu da minha mente. Ele disse que estava pregando em um determinado lugar e recebe um telefonema com o seguinte teor: seu irmão acabou de ser assassinado a facadas. Desligou o telefone. Ele disse que aquilo foi como um soco no estômago dele. O sangue fugiu. Ele disse que não sabia o que fazer. E ele sentou-se e disse o seguinte: eu só tenho uma alternativa: perdoar. De base desse texto aqui, eu gostaria de lhe afirmar, e com o exemplo que eu lhe dei agora há pouco tempo. Há coisas na nossa vida que nós não podemos mudar. Há coisas na vida de cada um de nós que estamos aqui, que você não consegue mudar. Portanto, eu gostaria de lhe dar um conselho. Só resta a você uma coisa, e a mim também: perdoar. Para que possamos continuar sendo luz no mundo que jaz nas trevas. Irmãos, eu vou me adiantar um pouquinho. Eu vou ler o verso 30 e o verso 31 e vou fazer algumas aplicações no capítulo 35 e vou terminar rapidamente. A Bíblia diz no verso 30 o seguinte: então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema, ficaram odiosos e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído eu e a minha casa. Eles responderam: e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Tudo isso aconteceu nas barbas de Jacó. E em nenhum momento você escuta Jacó dizendo: como Diná está? Cadê Diná? Cadê minha filha? Ele agora, mais uma vez, ele está preocupado com a vida dele, com os bens dele. Se esse povo vem contra ele, tomar aquilo que ele tinha. Veja que egoísmo. Porque quando nós estamos, irmãos, longe da vontade de Deus, a gente não se importa com as coisas dele. Essa é a grande realidade. Nós vamos fazer algumas aplicações. Eu aprendi uma coisa na minha vida, apesar de ser um pregador medíocre, mas eu aprendi uma coisa na minha vida: eu nunca posso pregar fechando a porta do céu.
Nunca. Se você saísse daqui hoje e você tivesse um problema familiar, como todo mundo tem, você talvez saísse daqui dizendo o seguinte: me resta o quê? Eu vou fazer o quê depois que aquele camarada pregou aquilo? O que é que me resta? Eu vou dizer a você, Deus sempre tem uma saída. Bíblica. Bíblica. E é sobre isso que eu vou falar rapidamente. Capítulo 35. Verso 1 e 2. Ei, a iniciativa sempre é de Deus. Eu respeito demais, por favor, olha, eu respeito demais, demais. Você que é arminiano, você que acha que o homem pode escolher Deus, eu lhe respeito demais. Vivo com você, vou para o céu com você, tranquilo. Mas Deus escolheu Jacó. Você queira ou não, me desculpe o termo, uma derrota dessa, como eu, como você, quem vai atrás de Jacó? É Jacó que vai atrás de Deus, é? Deus vai atrás dele. John Stott diz que Deus é um cão de caça, ele não perde os seus. Olha o que nos diz o verso 1. Deus disse a Jacó: levante-te, vá para Betel e habite ali. Ou seja, volta para a minha presença, Jacó. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Verso 2. Então Jacó disse à sua família, a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Irmão, que coisa maravilhosa. Eu preguei todo o capítulo 34 aqui nessa noite. Eu não sei se você notou, e isso aqui deve ser dito aqui nessa noite. Em todo o capítulo 34, presta atenção nisso, o nome de Deus não aparece nenhuma vez. Você notou isso? Fala-se em Diná, fala em Amor, fala em Siquém, fala em Jacó, fala nos filhos dele, mas não aparece uma única vez o nome de Deus. Há um ensinamento, nada na Bíblia é em vão. Há um ensinamento para nós aqui. Qual? Quando Deus está ausente da nossa família, quando Deus está ausente da nossa vida, o fracasso é inevitável. Não tem como você andar sem Deus e dar certo na sua vida. Jacó descobriu isso no verso 34, no capítulo 34, perdão. E gostaria de lhe dizer aqui, vou já falar sobre o verso 1 e 2. A vida, ela sempre é feita de recomeços. Eu sei que a vida é feita de escolhas, a vida é feita de dádivas, mas a vida também é feita de recomeços. Por quê, pastor? Eu estou dizendo isso. Porque aqui a gente vê um Jacó nas cinzas. No capítulo 34, perdão, a gente vê um Jacó que já não governa mais a família. No capítulo 34, a gente vê um Jacó que já não lidera mais a família dele. Jacó está desmoralizado. Jacó, no capítulo 34, está desacreditado. Mas no capítulo 35, verso 1 e 2, que nós acabamos de ler, a gente vê Jacó novamente dirigindo a família dele. É ou não é? Olha o verso 1 e o verso 2. Levanta-se, vá para Betel, Deus falando, e habite ali, e habite ali, faça um altar ao Deus que lhe apareceu, quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse a quem? A sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Posso lhe dizer algo aqui nessa noite a você? A restauração na nossa vida sempre é obra de Deus. Nós não temos força para fazê-la. Nunca, jamais nós temos. Nós não temos força espiritual para se reerguer das cinzas. Mas se você quiser hoje recomeçar, se você quiser hoje novamente se voltar, não estou dizendo que você está desviado. Eu estou dizendo que você hoje, talvez, você esteja desanimado ao extremo.
Mas Deus está lhe chamando nessa noite para recomeçar com Ele. E a primeira coisa que você tem que fazer com base no verso 1 e no verso 2, o primeiro requerimento, se comprometa com o Senhor. Como, pastor? Deus diz a Jacó, jogue fora os ídolos. Sabe o que Deus está nos dizendo nessa noite aqui? Retire o pecado da sua vida. Extirpe ele. Ele diz outra coisa interessante. Purifique-se e troque de roupa. O que significa isso? Abandone a velha vida, Jacó. Abandone a velha vida. Se vista, Jacó, com outras vestes, com vestes novas, com vestes limpas. Irmão, depende de você nesse sentido. A santificação é obra de Deus, sim, mas é a única obra que nós participamos na salvação. Então Deus está dizendo à igreja do Médici hoje: quer retornar? Quer recomeçar? Jogue fora seus ídolos. Vistam-se com roupas novas, ou seja, abandone a sujeira. Recomece dessa maneira. Verso 3 e 4. Ele diz o seguinte: olha, vamos nos preparar, Jacó falando, e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhe prendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. O que a gente aprende aqui? Jacó está chamando a sua família para de novo adorar ao Senhor. Portanto, meus irmãos, não dá para fazer isso com a bagagem antiga do pecado. Eles tiram os ídolos, eles tiram aquele estilo de vida mundano que eles tinham, eles dão a Jacó e Jacó os enterra. Sabe por quê? Isso aqui é tremendo. Nenhum de nós que aqui estamos podemos subir para Betel, para a casa de Deus, com o coração dividido. Nenhum de nós que aqui estamos podemos servir, em outras palavras, a Mamon e a Deus. A quem nós vamos decidir servir hoje? Olha, irmãos, o arrependimento sincero, ele é demonstrado pelo rompimento com o pecado. O arrependimento sincero, irmãos, ele é a primeira coisa que deve acontecer na nossa vida. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus não flui onde o pecado está aninhado no coração. Evidentemente, irmãos, eu não sei, talvez não me diga respeito saber o que você tem praticado. Mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta nessa noite. Louvor e pecado se aninham no seu coração? Pregação bíblica e mentira e falar mal dos irmãos e site pornográfico faz parte de sua vida? Esqueça Betel. Ela é a casa de Deus. E a gente não pode subir para lá com a bagagem antiga. Cinco ao 7 a gente conclui. Olha o que diz o texto. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou a Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar. E aquele altar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus luta por você. Qual era o grande temor de Jacó? Era que aquele povo, que era a maioria, se voltasse contra ele e contra os filhos dele e o matasse. E a Bíblia diz que, de uma forma muito clara aqui no verso de número 5, que o terror de Deus invadiu aquela cidade daquele povo, a ponto daquele povo não perseguir
e não matar Jacó e Jacó puder chegar a salvo, para onde Deus havia determinado. O que é que eu aprendo aqui nessa noite? Meus irmãos, nós não podemos calar a boca do leão, mas nós podemos nos manter íntegros. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Deus falou no meu coração lendo o livro de Neemias. Cuide da minha obra, porque de você, quem cuida é Deus. Você não precisa se justificar. Deus cuida de você. Deus cuida da sua família. Deus cuida do seu casamento, quando você está em obediência. Deus cuida de teus filhos, porque teus filhos são mais filhos dele do que teus. Jacó aprendeu isso aqui, ou começou a aprender, penso eu, né? E ele deixa de construir casas em Siquém para construir um altar em Betel. Mas uma coisa me chama a atenção aqui. Ele não dá o nome do altar de Betel. Ele dá o nome do altar El Betel. O que significa isso? Porque o altar que ele construiu não se chamava mais a casa de Deus. É o Deus da casa de Deus. O que é que Jacó estava dizendo a ele com esse altar e aos filhos dele? Que não basta ir à casa de Deus, basta conhecer o Deus da casa. Você precisa conhecer esse Deus, irmão. Quem é Ele? Que se apaixonou a tal ponto de te escolher, de te manter vivo até aqui, de ter um amor que não se arrepende de ter lhe amado. Por essa razão tu te constrange quando tu peca. Esse é teu Deus. Esse é o meu Deus. Isso é maravilhoso demais. Porque para Jacó o importante não era o lugar, mas o Deus que ia estar no lugar. Ele entendeu isso. É o Betel, Deus, o Deus da casa de Deus. Eu termino dizendo o seguinte: quando eu leio a história desse patriarca, eu chego à seguinte conclusão: que ele teve 3 grandes experiências, né, profundas com Deus. Qual foi a primeira? Em Betel, Jacó conheceu o Deus de seus pais. Em Peniel, ele conheceu o Deus da salvação. Mas em El Betel, como eu disse aqui, ele conheceu o Deus da restauração. Sabe o que eu quero dizer aqui a você nessa noite? Sua família não está perdida. Você não está perdido. Nós não estamos, irmãos, no acaso. Porque nós conhecemos não apenas entre aspas, a casa de Deus, mas o Deus da casa de Deus. Eu acho isso maravilhoso demais. Amém? Que Deus abençoe vocês. Deus possa ter falado com você, eu digo, meu Deus, eu vou pregar isso. Um capítulo e mais outras porções de versículos, eu vou ser cansativo. Não permite isso não, Senhor. Como é desafiador ser pastor, irmão. Terminei aqui, não foi? Já estou pensando o que eu vou pregar domingo que vem. Né? E eu não sei se eu tenho pouco neurônio, apesar do crânio avantajado, mas eu tenho dificuldade. Porque tem dia, irmão, não sei se acontece com o Janeide, com o pastor Hildo, com o pastor Jorge, com o Jânio, com o James, com quem prega aqui, eu não sei. Tem dia que o céu parece de bronze. Tu começa na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado eu digo, é domingo, Senhor. No sábado vai sair. E às vezes Deus dá de conta a gota. Para a gente aprender que nós dependemos é dEle. Amém?